Saúdo a todos deste dia com a paz do Senhor Jesus. Deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra aqui no livro de João, no capítulo 2, versículo 13 em diante, que diz o seguinte: Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo o que vendiam bois e ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Na época que Jesus nasceu, Jesus com os seus 30 e poucos anos, ele observou que a casa dele estava sendo tudo, menos a casa que tinha sido designada para ser. Casa, aqui havia uma troca, o povo vinha de longe, o povo vinha lá de Naftali, o povo vinha de Zebulon, o povo vinha lá de Manassés, e traziam daqueles lados lá, cada qual as suas moedas, e trocavam ali com os cambiadores. Cambiadores é aquelas pessoas que trabalham nas casas de câmbio, onde trocam as moedas. Aqui no Brasil, troca o dólar, as pessoas compram os dólares, compram os euros. Isso é com os cambiadores. E assim estava acontecendo na casa de Deus. Estava sendo tudo, menos o que Deus tinha designado para ser. Estava sendo uma casa de troca, estava sendo uma casa de trocar dinheiro. Não é o que está acontecendo hoje. A casa de Deus está sendo tudo, casa de venda, uma casa de fofoca, uma casa de ciúmes, está sendo uma casa de invejas. A casa de Deus está sendo uma casa de discórdia, de confusão, casa de dança. Está sendo casa de dança. A casa de Deus estava sendo também a casa da moeda, mas não estava sendo o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de Deus não é casa de dança, não é casa da moeda, não. É chamado casa de oração para todas as nações. A casa de Deus é chamado casa de oração. A casa de Deus é chamada casa da misericórdia, é chamada casa do perdão. A casa de Deus é chamada casa do amor. A casa de Deus é chamada casa do milagre, é chamada casa da alegria, é chamada casa da paz. A casa de Deus é chamada casa da harmonia. A casa de Deus também é chamada da casa da felicidade. Ali na igreja você escuta uma palavra que te traz a felicidade. A casa de Deus é chamada a casa da fé. A casa de Deus é chamada a casa da evangelização. Por isso que está escrito igreja evangélica, que evangeliza. A casa de Deus é chamada também a casa da cura. A casa de Deus é chamada a casa das maravilhas. A casa de Deus também é chamada a casa do renovo. Ali você também é renovado. A casa de Deus é chamada a casa do avivamento. A casa de Deus também é chamada a casa do livramento. Ali você recebe livramentos. A casa de Deus é chamada casa da libertação. Ali você é liberto. Foi na igreja que eu fui liberto. Foi ali que Deus me libertou. A casa de Deus também é chamada casa da bênção, onde você é abençoado. A casa de Deus também é chamada casa da salvação, onde você alcança a salvação para a tua vida. A casa de Deus é chamada casa da resposta. Quantas vezes que eu fui para a igreja cheio de interrogação na cabeça e ali Deus me deu uma resposta. Deus tem uma resposta para você, porque a igreja é chamada casa da resposta, também é chamada a casa onde Deus fala contigo. É para isso que Deus constituiu a igreja na terra, casa de oração, ali onde você encontra uma orientação para a tua vida. A casa de Deus é chamada a casa do triunfo, a casa da vitória. Deus quer te dar a vitória, Deus quer te dar a bênção, Deus
quer te dar o perdão. Deus tem uma orientação para você. Eu quero deixar essa palavra para a tua meditação, para a nossa meditação esta noite. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração. Amém.